Olá, seja bem-vindo a mais um Andarilho. E no programa de hoje você confere uma caminhada pela cidade de Bom Jesus do Amparo. Um município que fica bem perto de Itabira, com belos atrativos naturais e culturais. Então não saia daí, porque o Andarilho está apenas começando. Bom Jesus do Amparo, cidade de belos atrativos naturais e culturais que fica bem perto da gente. Cidade que foi palco de acontecimentos históricos e berço de personagens ilustres. São fatos e detalhes inusitados que você confere em mais uma caminhada do Andarilho. Uma cidade centenária. A história de Bom Jesus do Amparo começou a ser escrita em meados do século XVIII, com a construção da fazenda Rio São João, propriedade que durante anos foi a principal produtora de óleo de mamona, utilizado na iluminação das cidades de toda a região. A fazenda também foi referência na produção de alimentos, atividade que contribuiu para movimentar o comércio local, dando início ao surgimento da localidade, batizado inicialmente de Bom Jesus do Rio São João, que mais tarde passou a se chamar Bom Jesus do Amparo. E é aqui, na Igreja do Senhor Bom Jesus do Amparo, que a gente começa a nossa caminhada. Isso porque a localidade só recebeu esse nome depois que o santo, o Senhor Bom Jesus do Amparo, foi trazido para cá de Portugal, da cidade de Amparo. E aí começou a história da cidade, que hoje também leva o nome de Bom Jesus do Amparo? Com certeza. O grande problema do estudo de história é que normalmente a história ela é escrita pelos vencedores, ela é escrita pelos poderosos. E com relação a Bom Jesus do Amparo, são pouquíssimas as referências sobre a origem do distrito, a origem da cidade. A referência que nós temos hoje mais coerente, mais correta, se baseia no livro Bosquejo Histórico, que foi escrito pelo filho do fundador da cidade de Bom Jesus do Amparo, que foi o coronel João da Mota Ribeiro. E pelas pesquisas a que nós tivemos acesso, o local surgiu exatamente quando a família do coronel João da Mota Ribeiro, vinda de Portugal, veio para Bom Jesus do Amparo na expectativa de encontrar ouro, por ser aí, né, já no século XVIII, então a possibilidade de encontrar ouro na região, o que acabou não se concretizando. E a fazenda acabou se tornando referência mais na produção de óleo de mamona para abastecimento, né, da parte elétrica de todas as cidades vizinhas, já que era exatamente do óleo de mamona que vinha todo o processo de eletrificação. Exato. Aliás, nem sei se é correto falar eletrificação, de iluminação seria mais correto, né? E se tornou destaque também na produção agrícola, na agropecuária mesmo da região. Agora, pode-se dizer que hoje Bom Jesus do Amparo mantém um pouco dessas características do passado em relação à sua economia? Sim, aproveitando até, né, para completar a pergunta que havia sido feita, Bom Jesus do Amparo se tornou cidade a partir de 1953. Bom Jesus pertenceu inicialmente a Caeté, com a separação de Santa Bárbara, com a emancipação de Santa Bárbara, passou a pertencer a Santa Bárbara, e com a emancipação de Barão de Cocais, passou a pertencer a Barão de Cocais. E aí a cidade se tornou cidade em 1953, tendo como primeiro governante um interventor, conhecido como Paulo Queiroga, que as pessoas chamam aqui de Paulinho Queiroga.
E aí, então, a partir de 1953, Bom Jesus caminhou como cidade. O nome Bom Jesus do Amparo já é uma referência anterior à própria criação da cidade, da emancipação, por causa da imagem que está em destaque, né? A imagem do Senhor Bom Jesus, que é caracterizado como menino aos 12 anos, vinda de Portugal, e então, por isso, Bom Jesus do Amparo, Bom Jesus vindo da cidade de Amparo. E a cidade, praticamente, ela mantém essas características, porque ela continua sendo uma cidade rica na agropecuária e tendo como outro destaque aí o comércio. A Fazenda Rio São João, ela passou a ser uma referência. Inclusive, chegou a receber aqui o Duque de Caxias, quando, no período da Revolução Liberal de 1842, e ele teria vindo para a região de Bom Jesus, passando por aqui, para uma negociação com o Barão de Cocais, visto que o Barão de Cocais e o Teófilo Otoni eram líderes desse movimento. E a fazenda, então, sempre foi essa referência. Existem algumas dúvidas com relação a outros moradores aqui da região, famílias de menor tradição, mas que já também estariam vivendo na região. E a comprovação disso é que foi feita a construção da matriz neste local, inclusive neste período as igrejas eram feitas nos locais mais altos, para chamar a atenção e normalmente de frente, né, virada de frente normalmente para a chegada, que essa construção teria sido feita para receber então essas famílias da região, visto que talvez para a família não fosse tão interessante receber tanta gente sempre, que acaba modificando a rotina da família de um domingo, por exemplo, ou de outros dias, porque a capela até então é a capela da Fazenda Rio São João, que inclusive foi restaurada recentemente e que conta com pinturas do grande companheiro do Aleijadinho, o Manuel da Costa Taide. E hoje essa igreja, a igreja matriz, que fica aqui no centro de Bom Jesus do Amparo, mantém as características originais? Como que é isso? Sim, ela já passou por uma série de reformas. A igreja ela é da terceira fase, especificamente acredito que da terceira fase do Barroco, ela é do século XVIII, e as pessoas podem observar que não tem assim aquela riqueza em ouro, até porque a cidade de Bom Jesus do Amparo nunca foi grande destaque nessa área de mineração. Inclusive, é uma cidade próxima a várias cidades mineradoras e que não tem destaque na mineração. Então, ela traz assim todas as características do Barroco, que as pessoas podem observar que é aquele exagero, aquele chamativo especial para o lado religioso, aquela tentativa de atrair cada vez mais fiéis. Então, as pinturas, né, as imagens que a gente pode observar, toda a estrutura da igreja, ela é exatamente barroca, aquela tentativa de atrair o fiel pelo exagero religioso. Ok, então a gente vai conhecer agora um pouco mais das histórias e das curiosidades que Bom Jesus do Amparo oferece. A imagem do Senhor Bom Jesus, esculpida em madeira, retrata o menino Jesus aos 12 anos. É o principal símbolo da igreja centenária construída logo no início do povoado. Diversas reformas já foram feitas, mas sempre preservando as características originais. E depois do intervalo tem mais. A gente volta já.